os americanos invadiram o Vietnã. Quando todas as outras opções falharam, eles invadiram. Então, o conselho para invadir veio do Eisenhower, general. Então, quando o Kennedy assumiu, ele cumpriu a meta do general. Aí vamos à Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um desastre do ponto de vista moral, como o assinante perguntou qual é o efeito moral. O efeito moral foi a tática de guerra do general Von Wei-Giap, que entendia que a guerra, a moral, porque para te conduzir uma guerra tu tem que ter moral. Então, os Estados Unidos venceu todas as batalhas do Vietnã, todas, praticamente todas. Então, o general Von Wei-Giap, vietnamita, norte-vietnamita, começou a mesclar as suas tropas com as tropas americanas, neutralizando os bombardeiros americanos. Tinham túneis da época da Guerra de Independência contra a França. Eles botavam armadilha naqueles túneis, tinha hospitais de campanha, prostituta, um monte de coisa embaixo. Essa é a parte da logística da guerra. Mas o Vietnã, eles venceram a guerra, mas não venceram as batalhas. Eles venceram a guerra por causa da questão moral. Por quê? Porque era uma guerra de atrição. Os Estados Unidos transformou a guerra do Vietnã em uma guerra de atrição. Então eles só matavam gente. Napalm, uma destruição. E os vietnamitas eram vistos como defensores do Vietnã, mesmo eles sendo comunistas. Porque aí tu teria que escolher a ditadura católica de direita do outro cara, marionete, tinha caído, e esses caras estavam defendendo o Vietnã, que estava sendo invadido. Você se importaria com a ideologia de quem quer que fosse que invadisse, que te defendesse de uma invasão estrangeira? No Brasil, por exemplo, vamos supor que um país invadisse o Brasil e o PCO montasse um exército para te defender. Um exemplo absurdo, mas um exemplo. Você se importaria? Quer dizer, toda essa putice bolsonarista termina em 2 minutos diante da realidade, né? Então, porque todo mundo é macho na internet. Na hora que o bicho pega, eu quero ver. Sair de moto na rua gritando besteira com bandeira do Brasil é uma coisa. Bater panela em sacada de apartamento com rede na frente é uma coisa. Outra coisa é guerra, né? Então, a mesma coisa que a polícia vai nos morros, mata um monte de gente e se acham filhos do Rambo. Não. Essa guerra no Vietnã foi lascada, fodida. Isso durou até os anos 70, quando o Nixon terminou com a guerra. Mas a guerra foi perdida do ponto de vista geopolítico. Ela foi vencida pelos Estados Unidos, mas do ponto de vista do objetivo, porque cumpriu o objetivo. A guerra cumpriu o seu objetivo: destruir o inimigo, criar dívida do inimigo, caos, destruição, morte, um horror. É que morreu muito americano. Morreu muito americano e isso criou um problema para o effort, para o empenho de guerra. Porque que vitória é essa que custa a vida de muitas pessoas? Não parece uma vitória. Então o público começou a ficar contra a guerra, junto com aquele movimento Revolução Cultural, Revolução Sexual. Lembrando que nesse momento o Brasil estava sob uma ditadura já. E os outros países da América Latina também, estavam tudo sob ditadura. E num período aí de menos de 10 anos, acho que a Bolívia ou a Colômbia teve umas 2, 3 ditaduras. Eu falo sobre isso já faz uns 5 anos, eu já postei vídeo sobre isso. Eu vou postar de novo, vou continuar falando sobre esse aspecto internacional, que pode não te interessar de início, mas vai ficar mais interessante para quem se interessa por essa parte da Guerra Fria com mais avidez. É que tu tem que a história não é só a parte que tu gosta, é porque tem uma parte que tu não gosta que tu vai ter que estudar para entender melhor a parte que tu gosta. Depois tu vai gostar de tudo, talvez, eu pressuponho, se você gosta desse assunto. Então, o Vietnã, os vietnamitas do norte venceram, porque o aspecto moral é porque, por causa da alta atrição, da má estratégia dos generais americanos, que aplicaram as mesmas estratégias da Segunda Guerra no Vietnã,
houve muita morte por parte dos dois lados. E a parte de mortes exageradas dos Estados Unidos afetou o suporte pela guerra. Então, quando chegou num clímax onde não tinha mais suporte para a guerra, porque morriam muitos americanos, e aí eles desistiram. E o efeito moral disso foi que se tornou mais difícil para os Estados Unidos invadir um país diretamente. Por isso que na Primeira Guerra do Golfo, os Estados Unidos havia prometido que o Bush pai disse: nós vamos entrar com tudo, isso aqui não vai ser outro Vietnã. Mas ele não entrou, ele não completou a guerra. Eu tenho uma teoria sobre isso. E aí o coronel Douglas MacGregor aí participou da Primeira Guerra do Golfo e disse: daqui a 10 anos nós vamos ter que voltar aqui. E como ele disse, foi 12, não 10, foi quase lá. Então, o efeito moral foi que o suporte para incursões belicosas do povo americano cessou. Mas não cessou os golpes de Estado e não cessou essas loucuras que eles fazem aí. Só foi ter uma outra invasão na guerra do Iraque agora e no Afeganistão, que eles usaram o suspeito 11 de setembro, não vou entrar nas múltiplas, infinitas conspirações do 11 de setembro, porque aí são muitas perspectivas, contras e a favores, e é muita coisa nessa, mas é irrelevante num certo ponto, porque se as Torres Gêmeas foram atacadas em resposta às invasões americanas, porque note como nunca teve atentado terrorista no auge daquela narrativa dos terroristas muçulmanos no Brasil. Nunca teve. E nos Estados Unidos o pretexto era que eles odiavam nossas liberdades. E nós comemos cheeseburger, nossas mulheres usam saia. Então, mas aqui no Brasil é muito pior. Eu não estou vendo esses terroristas fazer nada. Eles queriam dizer que eles atacavam eles pela promiscuidade, quando na verdade não era. Era por causa da política externa americana, isso desde a época do Eisenhower no Oriente Médio. Então o Vietnã foi só uma diferente abordagem para a política norte-americana de intervenção e domínio global, que na época da Guerra Fria o pretexto era os comunistas, e eles usaram esse pretexto de derrubar nações para construir as suas vantagens corporativas, mercadológicas e industriais. Então, tu dá golpe de Estado em todo mundo, tu pega aqueles nazistas e fascistas do Mussolini e do Hitler, tu manda eles para a América Latina, tu reorganiza junto com as maçonarias esses governos militares fascistas, eles matam todo mundo, eles privatizam tudo. Enquanto isso, tu tem um Estado gigantesco que, com intervenções de impostos e conexões entre Estado e setor privado, tu constrói indústrias poderosas e põe essa construção industrial dentro do Departamento de Defesa, que é onde está o socialismo norte-americano. Ele está dentro do Departamento de Defesa. Noam Chomsky fala bastante sobre isso também. Então, que uma parte da economia, do budget, do orçamento militar americano é para a economia planificada. Então, o Vietnã do Norte, que começou como um movimento de libertação nacionalista e virou um movimento de libertação nacionalista / comunista. Os Estados Unidos perdeu porque engajou-se de uma maneira taticamente absurda, que seria uma tática de atrição, o que resultou numa desmoralização diante do seu próprio povo, que resultou no fim da guerra, do suporte à guerra. Essa desmoralização, que é uma tática militar, resultou que os Estados Unidos nunca mais invadiu ninguém desde a guerra do Iraque, que ele só conseguiu invadir por 2 minutos. Eles tiveram que fazer toda uma campanha, como aquela campanha de que tinha o Saddam e seus soldados estavam jogando fetos no chão, que era mentira. Eles foram na ONU dizer aquilo, tudo aquilo era mentira. Depois que eles entram no país, aí foda-se, aí pode todo mundo descobrir a verdade, mas até eles conseguirem essa operação militar, eles mentem, né? E durou pouco aquela mentira,
Logo depois também começaram protestos contra aquela guerra, a guerra do Iraque. Mas eles já estavam lá, né? E lá ficaram e lá ainda estão, em parte. No Afeganistão foi esse desastre que aconteceu aí, né? Recentemente, só agora foram sair. Porque não há suporte para essas incursões militares. Inclinação para a guerra não é natural. Milhares de pessoas morreram, crianças morreram. O objetivo deles não foi necessariamente atingido, impedir que o Vietnã se tornasse comunista. Mas agora o Vietnã se tornou igual à China. E a China também é um país ditatorial fascista. Então, esses comunistas viraram todos aquilo que eles sempre foram, fascistas. Essa divisão entre o comunismo e fascismo de fato nunca existiu. É tudo ditatorial, é tudo imposição de poder sobre as pessoas. O aspecto logístico da guerra aí é enorme. Essa guerra foi enorme. Aqui a abordagem é o efeito moral, os porquês da guerra, outros fatores e o efeito moral. Esse efeito moral é cumulativo. Antes disso teve a Guerra da Coreia, antes da Guerra do Vietnã. Eles seguiram na Guerra da Coreia, que resultou na divisão das duas Coreias. É a mesma questão da Guerra da Coreia, eles tentaram aplicar no Vietnã. Só que o Vietnã do Norte venceu e reanexou o Vietnã do Sul. Que não existia Vietnã do Sul. Nunca houve Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul era um país falso, criado pelo golpe de Estado dos católicos vietnamitas, apoiados pelos Estados Unidos. Era uma ditadura fascista católica vietnamita. No caso da Coreia do Sul, deu certo, né? Aí deu certo, mas a tática é a mesma. Então, esse foi o aspecto, a análise do aspecto moral, dos porquês dessa guerra. E a literatura em torno da guerra do Vietnã é enorme. Foi bom que o estudante foi específico na questão do aspecto moral, porque também tem várias teorias sobre isso. Eu descrevi um panorama que eu considero mais justo, e tu tem que sintetizar e resumir, porque tem milhares de livros sobre milhares de perspectivas que conflitam se uns discordam. Esse assunto tem vindo até a minha direção enquanto eu pesquiso outras coisas, estudo outras coisas ao longo dos anos. Então eu já sei esse assunto por causa disso. E parte também do Noam Chomsky fala bastante, porque essa foi a guerra que ele se opôs. Tu tinha nos anos 60 esse período de guerra do Vietnã, Martin Luther King, os Panteras Negras, aquelas revoltas internas nos Estados Unidos. E o Noam Chomsky fez parte disso, ele historiografou isso muito bem. E outros também. No Vietnã tu teve essa desmoralização, fez com que fazem até hoje que evite-se invasões, busca-se evitar invasões e o povo não apoia. Essa foi a recompensa. Escolha o Tema Político 2, 75 por mês do Catarse. E inscrevam-se, deixem seu like. E que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos. Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos.